Olá pessoal, então estamos iniciando mais um curso, né? E esse curso ele é separado em alguns módulos, né? Então nós teremos, né, este módulo e mais alguns outros ainda a definir, depende de como vai ser a duração de cada vídeo, né? Conforme a gente for avançando. Mas esse curso ele é um curso que aborda conceitos, formas de utilização, uso de bibliotecas, recursos do Node.js. Então, esse curso ele é voltado para quem já tem um conhecimento inicial. Então, quem ainda não tem um conhecimento inicial, tem outros 3 cursos, né, básicos sobre JavaScript, né, e recursos do ECMAScript no canal para assistir. E também tem um curso, né, com o uso do Node.js, tanto com o MongoDB como Node.js com o MySQL. Então, eu sugiro fortemente que quem ainda não tem conhecimentos ou não trabalhou ainda, mesmo que de forma inicial, fazer uma conexão com o banco, criar alguns recursos com Node.js, que assista antes estes cursos, né, para depois, então, dar prosseguimento a este curso aqui. Então, nesse curso a gente tem o intuito de trabalhar com diversos recursos, bibliotecas, boas práticas, e ele vai ser trabalhado de forma independente, a gente vai vendo como funciona cada recurso, talvez a gente vá estar utilizando uma aplicação exemplo para trabalhar com ele, ou mais de uma aplicação exemplo, conforme a necessidade e a forma que fique mais clara para mostrar cada recurso. Então a gente vai seguindo, né, nesse intuito de vocês compreenderem como utilizar aquele recurso, como utilizar aquela biblioteca, como funciona a sua configuração, e aí poder dizer, beleza, aprendi como utilizar isso, entendi como conceito, agora vou aplicar nos meus projetos, vou aplicar num projeto existente, ou vou criar um projeto do zero e seguir o uso de alguns desses recursos que me são úteis para o desenvolvimento da minha aplicação. Então, nessa aula a gente vai fazer uma estruturação geral, tá? Então, para a gente iniciar, eu criei uma pastinha vazia na área de trabalho chamada curso, vim aqui em File, Open Folder, e fui nessa pastinha vazia, curso, e selecionei a pasta. Então, criamos aqui a nossa estrutura básica. Agora, a gente vai criar a nossa aplicação, então para isso vocês já devem ter instalado, então por isso eu reforço a importância de vocês já terem utilizado o Node.js. Você tem que ter instalado o Node.js, tem que ter instalado o Yarn, que a gente vai utilizar também, né, para a gente iniciar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no terminal, criar um novo terminal, e vou dar o comando yarn init para criar a nossa aplicação. Ele vai perguntar qual o nome da nossa aplicação, vou escrever aqui curso. As demais informações eu vou dar Enter, vou deixar em branco neste momento. E a partir disso, vou colocar aqui então a estrutura das pastas da nossa aplicação. Então o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter o package.json, que foi criado, tem aqui os nossos dados da nossa aplicação, que no momento não é necessário para nós estarmos configurando essa parte aqui ainda. E aí a gente vai estruturar a nossa aplicação seguindo uma estrutura no qual eu vou ter uma nova pasta chamada source, src, e dentro dessa pasta eu vou ter 3 arquivos chamados app.js ou index.js, até pode ser melhor, index.js. Vou ter um arquivo chamado server.js e um arquivo chamado roads.js, que vai ser onde vai estar as nossas rotas. Então o index.js e o server.js vai ser os nossos arquivos de configuração da aplicação e o roads.js vai ser o nosso arquivo com as rotas. Além disso, a gente vai utilizar nesse primeiro momento, nessa aula, o Express, que é uma biblioteca que vai gerenciar a nossa aplicação. Então, para isso, eu vou dar um yarn add Express para instalar essa biblioteca. Ele vai criar uma pasta chamada Node Modules, que vai conter, né, os arquivos de configuração e todos os arquivos adicionais que o Express usa. Então vocês vão ver que tem várias pastas aqui além do Express, ó, porque ele vai utilizar todas as pastas e arquivos que são necessários para o Express funcionar corretamente. E aí a gente vai começar a configurar a nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no arquivo index.js e vai primeiramente chamar
o uso da biblioteca do Express, então eu vou colocar aqui uma constante Express, que vai passar a ser a constante que a gente vai trabalhar, e vou dar aqui um require Express para chamar a biblioteca e poder utilizar os recursos dela através da constante Express aqui. A partir desse momento eu também já vou chamar o meu arquivo de rotas, que eu vou chamar aqui, e vou gerenciar aqui as minhas rotas através de métodos. Então vou colocar aqui o require, e aí eu vou passar o caminho no qual está essa rota, que vai ser ponto barra, porque está na mesma pasta. Só para isso a gente vai colocar entre aspas aqui, ó, entre aspas, simples, ponto barra, e aí ele já vai aparecer para nós o routes. Não preciso colocar o JS, ponto e vírgula, beleza. Vou criar uma classe chamada index. Então, vou adicionar no construtor dessa classe, aí se vocês não têm ainda conhecimento dessa parte de classe construtor, nós temos um curso de JavaScript com a parte de orientação a objetos, então fala bastante, explica bastante sobre isso, caso você tenha dúvidas, então dá uma checada lá antes de continuar aqui. E aí dentro dessa classe eu vou adicionar um método construtor para ele inicializar quando a classe for chamada, né, instanciada, para ele inicializar algumas coisas aqui dentro do método construtor, que vai ser o uso do Express. Então eu vou dizer aqui, ó, this.server igual a Express, então vou dizer que a minha aplicação, pode ser então this.app até, vai ser aqui gerenciada pelo Express, então this.app, ou seja, a minha aplicação vai ser gerenciada pelo Express. E aí eu vou ter também o uso do método de gerenciamento dos middlewares e o uso do método de gerenciamento das minhas rotas. Então eu já vou chamar eles aqui, que vai se chamar middlewares e vai se chamar rotas. Dois métodos que vão gerenciar, um para as middlewares e outro para as rotas, aqui no meu arquivo de configuração geral. Então vou criar aqui middlewares e vou passar aqui this.app.use e dizer que a nossa aplicação vai estar utilizando dados no formato mundialmente utilizado e conhecido JSON. Então, como é que eu falo isso? Falo express.json. Então, ele vai entender que a nossa aplicação vai estar utilizando dados no formato JSON. Então, aqui no middle eu tenho isso aqui, depois vou ter mais coisas. E no routes eu vou ter aqui também a chamada das minhas rotas. Mas as minhas rotas estão no arquivo routes, né, que por enquanto está vazio. Então, ele é representado aqui pela constante routes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha aplicação usa as rotas, né, que estão aonde? Em routes, que são oriundas, né, routes, que estão nas rotas oriundas do arquivo routes.js. Então, basicamente fiz o quê? Inicializei a minha classe, disse que ela vai ser, a minha aplicação vai ser gerenciada pelo Express, pela biblioteca Express, ou Framework, conforme alguns preferem, e criei dois métodos que vão ser inicializados quando a classe for chamada, que é o middlewares e routes. No middlewares, por enquanto, a gente só tem o uso do JSON, né? Disse para a minha aplicação que eu uso JSON, e aqui eu disse para a minha aplicação que eu tenho rotas a serem chamadas, que está dentro do arquivo routes, representado pela constante routes aqui. Beleza, vou fazer um module.exports aqui. Por quê? Porque eu preciso chamar e utilizar esse arquivo index no meu server.js. Então, fiz aqui, ó, new app, aqui para new app não, desculpa, new index para a minha classe, new index.server. Então, estou dizendo que está sendo importado a minha .server não aqui, .app, está sendo importado a minha classe index com as minhas configurações aqui definidas. Beleza, então fiz isso, está pronto aqui. Vou vir aqui no server, vou fazer o que? Vou criar a chamada do arquivo index, que vai ser require, entre aspas, simples, ponto, barra, index.js. Então, chamei aqui esse arquivo, que só foi possível chamar porque eu exportei ele aqui, tá? E simplesmente fiz o quê? Defini
que a minha aplicação vai estar sendo executada na porta 3000. Beleza. Então, estou iniciando o servidor, dividi aqui, deixei aqui as configurações da minha classe index, com os middle roles, e aqui dividi com a chamada da aplicação e o uso da porta 3000. Beleza, até o momento tudo certo, pronto, e agora falta um último passo, que é a gente fazer uma pequena rota, né, uma rota simples, para a gente testar. Então, como é que eu inicio esse processo aqui? Eu tenho que chamar o recurso do routes, do router, na verdade, né, que está na biblioteca do Express, que vai gerenciar ali as rotas para nós, então vai ser o router. Vejam bem que aqui eu estou chamando com a desestruturação o uso somente do router da biblioteca, não estou utilizando todos os recursos do Express aqui. E vou criar também, né, o método router e armazenar em routes aqui. Então, vou dizer que eu estou utilizando o router. E a partir do router, estou utilizando o router a partir da constante routes. Beleza. Vou criar uma rota de teste, então vou colocar aqui routes.get, que aí estou utilizando o método http-get, que é para listar algo, e vou colocar aqui /test, uma rota qualquer, simples, só para a gente poder testar, e vou colocar aqui o rec, o res, uma arrow function aqui, e abrir chaves, e colocar o retorno dela, que vai ser a minha resposta, no formato JSON, porque a gente definiu que está utilizando o formato JSON, então JSON, e aí quando eu quero enviar uma mensagem eu coloco message, ok. Ponto e vírgula aqui no final, falta simplesmente eu fazer a exportação dessas rotas. Por quê? Porque eu exportei aqui o modular.exports_routes, que é esse carinha aqui, que contém, né, todas essas rotas definidas, no caso somente uma. Estou chamando ele aqui no index.js e aqui está sendo inicializado. Então, como é que a gente faz para testar isso? Eu posso testar através do comando node, e aí como ele está dentro da pasta source, eu tenho que colocar source, src no caso, barra o nome do arquivo principal, que é server.js, que vai inicializar a nossa aplicação na porta 3000. Vamos ver se ele vai rodar. No princípio rodou, tudo certo. Eu vim aqui no navegador, vou colocar localhost 3000/teste. Então, a partir disso, apareceu para nós a mensagem ok, então significa que funcionou. Então, fizemos a configuração da nossa aplicação inicial para poder, né, dar os próximos passos na construção de uma aplicação e também para visualizar diferentes tipos de recursos.